Você já parou para pensar em qual futuro você quer traçar para você? Você quer continuar o trabalho de seus pais? Você quer ser como seu pai ou sua mãe? Ou você quer traçar uma meta totalmente diferente para você? Pense nisso. João era um importante empresário. Ele morava em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade. Naquele dia, João deu um longo beijo em sua amada e fez em silêncio a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, o seu trabalho e também todas as suas realizações. Após tomar café com a sua esposa e também os seus filhos, João os levou então ao colégio e se dirigiu para uma de suas empresas. Chegando lá, cumprimentou com um sorriso todos os funcionários, inclusive a dona Teresa, a faxineira. João tinha inúmeros contratos para assinar, decisões importantes para tomar, reuniões com vários departamentos daquela empresa, contatos com fornecedores e também clientes. Mas a primeira coisa que disse para sua secretária foi: calma, fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Então, ao chegar ao horário de almoço, o João foi para casa, curtir um pouco a sua família. À tarde, ele tomou conhecimento que o faturamento daquele mês havia superado todos os objetivos e mandou então anunciar que todos os funcionários tivessem uma gratificação salarial no mês seguinte. Apesar da sua calma, ou talvez por causa da sua calma, ele conseguiu resolver tudo que estava agendado para aquele dia. Como já era sexta-feira, João então foi ao supermercado, voltou para casa, saiu com a sua família para jantar e depois foi dar uma palestra para alguns estudantes. Uma palestra sobre motivação e também como vencer na vida. Enquanto isso, em um bairro bem mais pobre daquela capital, vive Mário. Como fazia em todas as sextas-feiras, Mário foi para o bar. O Mário foi jogar sinuca e também beber com os amigos. Já chegou lá nervoso, pois estava desempregado, e um amigo seu tinha lhe oferecido uma vaga em uma oficina como auxiliar de mecânico, mas ele recusou. Mário recusou alegando não gostar daquele tipo de trabalho. Mário não tinha filhos. Ele estava também sem nenhuma companheira naquele momento, pois a sua terceira mulher havia partido dias antes, dizendo que já estava cansada de ser espancada e também de viver como uma inútil do seu lado. Mário estava morando de favor, no quartinho imundo no porão de uma casa. Naquele dia, Mário bebeu um pouco mais. Jogou, bebeu, jogou e bebeu de novo, até que o dono do bar pediu para que ele fosse embora. Então Mário pediu para pendurar a sua conta, mas seu crédito já havia acabado. Então ele armou uma tremenda confusão dentro daquele bar. O dono do bar então o colocou para fora. Já sentado na calçada, Mário chorava, pensando no que havia se tornado a sua vida. Quando um amigo seu, aliás um único amigo, o mecânico, apareceu para levá-lo para casa e já curando um pouco aquele porre, ele então perguntou a Mário: Mário, diga-me por favor, o que foi que fez você chegar ao fundo do poço desta maneira, meu amigo? E Mário então desabafou: sabe, meu amigo, acho que foi a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego algum. Tínhamos uma vida miserável. Então, quando a minha mãe morreu doente, por falta de condições, eu saí de casa. Eu saí de casa revoltado com a vida e também com o mundo. Eu tinha um irmão gêmeo. Ele se chamava João, que também saiu de casa no mesmo dia que eu, mas foi para um rumo totalmente diferente. Nunca mais o vi.
mas com certeza deve estar vivendo desta mesma forma. Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para os estudantes. Já estava se despedindo quando então um aluno ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta: diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse aonde está hoje? Um grande empresário e também um grande ser humano de um coração invejável. João, emocionado, então sorriu e respondeu: sabe, filho, acho que foi a minha família. O meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, ele batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Então, quando a minha mãe morreu por falta de condições, eu saí de casa. Eu saí de casa decidido que não seria aquela vida que eu queria para a minha futura família. Eu tinha um irmão gêmeo. Ele se chamava Mário, que também saiu de casa no mesmo dia que eu, mas foi para um rumo totalmente diferente. Nunca mais o vi, mas deve estar vivendo desta mesma forma. Moral da história: o que aconteceu com você até agora não é o que vai definir o seu futuro, e sim a maneira que você vai reagir a tudo o que aconteceu. Sua vida pode ser diferente. Não se lamente pelo passado. Construa você mesmo o seu futuro.